acerca da realidade transcendente do corpo espiritual. Eu ressaltaria apenas, para dar uma boa notícia, né, para a gente começar o dia aí com uma boa notícia, é que nós estamos 100% destinadas a isso, tá? Esse é o nosso destino. O universo, ele é inteligente, ele é coerente. O universo, ele não é caótico. A inteligência do Criador precisa, e a evolução, ela é um fenômeno que pode ser observado. Mesmo na nossa circunstância atual, nós podemos observar o princípio da evolução. Nós evoluímos. E a prova de que nós evoluímos é que, na medida em que o tempo passa, nós nos tornamos seres menos violentos, menos agressivos, menos bárbaros, menos, sabe, assim, menos ofensivos em relação ao outro. Isso significa que o nosso destino final é ahimsa, pacificidade, não violência. Então, primeiro nós aprendemos a nos comportar semelhantes a habitantes do reino de Deus, aqui, em vida, nesse momento. E, na medida em que nós pareamos a nossa consciência com esse estado de existência, nós nos tornamos, então, qualificadas para conviver com outras que já são liberadas no reino de Deus. O ambiente do reino de Deus é composto por almas liberadas, pacíficas, plenas de amor, de conhecimento e de prazer, bem-aventurança, Ananda. Então, esse é um ambiente apropriado para pessoas felizes, pessoas bem-humoradas, pessoas alegres, pessoas resilientes e pessoas ahimsa, não violentas. Então, ressentidos, mal-humorados, lamentosos, vitimistas, espertalhões, essa classe de pessoas devem conviver com seus equivalentes. Então, na medida em que nós mantemos essas qualidades em nós, precisamos de um ambiente equivalente para vivê-las. E esse ambiente equivalente não é o reino de Deus, é esse mundo aqui, entre outras almas que também são assim. Então, para nós nos tornarmos qualificadas para conviver com outras almas liberadas, é preciso que nós aprendamos agora, já, hoje, nesse momento, a sermos liberadas. Por isso, nós precisamos de antídotos, nós precisamos de métodos, nós precisamos de recursos que nos auxiliem, nos ajudem a alcançar essa condição de existência. E aí, claro, né, entram os sábios, aqueles que orientam, aqueles que nos ensinam a como proceder para alcançar essa liberdade do espírito, que é a nossa vivência natural de alma, Atman, que nós somos. E dos sábios que já estiveram na Terra, na humanidade, existe uma unanimidade entre eles de que as almas liberadas são pacíficas, são compassivas. Compaixão significa sem violência. Então, atuar com compaixão e não violência, ou ahimsa, é o nosso destino para que nós possamos nos sentir dentro do reino de Deus. Como Jesus certa vez disse, o reino de Deus está dentro de vós. Agora, nós precisamos acessar esse reino de Deus dentro de nós. E para isso, é preciso que nós tenhamos a determinação de chegar até a esse ponto, ao mesmo tempo, a humildade de continuar perseguindo esse ideal, mesmo quando nós não nos sentimos assim nessa condição. Porém, é bom que se saiba que o nosso destino é o reino de Deus. Então, aceite o seu destino final e ocupe-se em atividades devocionais, altruístas, compassivas, para que você, então, finalmente alcance a meta última da vida humana, que é a realização, a paz, a autorrealização, o princípio Atman, ou despertar no reino de Deus. Tá? Então, vamos aí, né? Vamos dar sequência nesse projeto transcendental absoluto
E a Sala dos Mantras tem essa vocação. Ela surgiu, né, com esse espírito, com esse dom, com essa inspiração divina. E as almas, ou seja, nós, né, que temos a oportunidade, a bem-aventurança de poder entrar nesse ambiente, vamos então aproveitar para assimilar esse ambiente, assimilar a potência, a Shakti, que permeia, que está impregnando esse ambiente devido à consciência divina que está envolvida nesse portal, né, nesse templo sagrado. E com isso também nós seremos capazes de compartilhar essa potência divina, essa potência espiritual com aqueles que estão ao nosso redor e que se alimentam espiritualmente de nós, tá bem? Muito bem, então vamos dar sequência no nosso sadhana, o nosso auspiciosíssimo sadhana. Nós vamos então agora pedir que vocês, por favor, tomem um pouco de água para nós começarmos. Hare Krishna. No final, nós vamos ler as mensagens, a não ser que tenha alguma mensagem muito importante que precisa ser lida agora. Eu não cheguei a checar as mensagens todas, ou apenas são mensagens de confraternização ou mensagens importantes que devam ser faladas agora. A Avenida, ela colocou só uma observação com relação ao que foi dito pela Devi, que precisamos nos esforçar muito pedindo a Krishna por acolher nosso desejo de evoluir, aprender a ser estrito conosco e tolerante com as outras almas. Hare Krishna, ela deseja um ótimo dia. Excelente, muito bem. É como nós fazemos, né? Nós somos estritos conosco, observamos o sadhana, cuidamos da nossa saúde mental, e somos tolerantes com aquelas que não têm condições de fazer isso ainda. Nós compartilhamos com ela o resultado do nosso esforço aqui, que é exatamente esse preceito que nós estamos aplicando aqui. Muito bem, vamos então dar início ao nosso samadhi. Eu vou pedir que você, por favor, tome a sua posição. Nós vamos observar agora os pranayamas. Os pranayamas, eles têm a função, eles são o equivalente, eles são uma categoria de mantras, chamam-se, esses mantras, essa categoria de mantras chama-se Manas Mantras, ou Manas Mantram, ou Mantram Manas, ou Mana Mantram. Alguns yogis praticam o voto de Mauna, que significa não mente ou não falar, silenciar, Mauna ou Mantram. E, bom, então nós vamos observar, a princípio, os pranayamas, num total de 12. Nós possuímos 12 chakras no corpo, 7 são conectados à coluna dorsal ou à kundali, e 5 outros chakras são corolários, eles são suportes para manter essa coluna sustentada. Então, nós temos um total de 12 portões, chakras no corpo. E por isso nós temos 12 casas no zodíaco que formam o roteiro do personagem que nós vivenciamos ao aceitarmos as formas humanas. Então, cada pranayama tem funções diversas, e uma delas é a de purificar o karma presente nessas diferentes áreas da nossa vida, que envolve a nossa condição mental, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, trabalho, etc. Então, observe os pranayamas, no total de 12, concentradamente. Observe a sua respiração, os seus pensamentos, controle os seus pensamentos, vigie os seus pensamentos, vigiai e orai. Assim disse o nosso querido mestre Jesus. Então, para honrar o seu esforço pessoal, para nos ensinar, então vamos praticar isso daí, orar e vigiar. Observe o comportamento da sua mente, dedique-se a esse momento que você está tratando agora o seu sistema nervoso central, cuide-se, conheça-te a ti mesmo, médico, cura-te a ti mesmo, alma, liberte-se
a ti própria. Então vamos dar início. São 12 pranayamas em 1, 2, 3. Om Hare Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem.
Então, agora nós vamos entrar no campo dos mantras akáshicos. Eu vou entoar, então, 8 mantras no conjunto. São os mantras que formam a base da estrutura que gera o personagem que nós vemos. Os elementos terra, fogo, água, ar, éter, combinados, são os códigos que produzem o avatar ou o corpo tridimensional, a parte hardware ou a parte rígida ou tangível do avatar. Mente, inteligência e ahamkara, ou a concepção de eu, ou a percepção do eu, ou a identificação com o corpo, chamado ego, formam então a estrutura sutil que dá personalidade ao personagem, ao avatar. Isso é o que nós entendemos como sendo o eu, ou o ahamkara, a falsa concepção do eu, que é baseado na ideia subjetiva de que nós somos o corpo que nós vivemos. Então, terra, fogo, água, ar, éter, mente, inteligência e ahamkara, ou ego, formam o personagem que nós vivemos. E ela, o Atman, o princípio supremo, acima dos elementos materiais, controla o avatar. E esse nono elemento é o elemento liberado, o Atman. Então, nós entoaremos 8 mantras para purificar os elementos básicos que formam o avatar e o auspiciosíssimo transcendental Mahamantra, que é o mantra que nos conecta ou que nos situa na nossa verdadeira posição original, Atman, ou espírito. Eu vou dar início. Mantra 1. Om Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Om Vamcha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadhi Paschatya Dhishatarine. Om Shanti 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 Swaha. Mantra 2. Om Nagyanatimirandhasya Gyanam Janashalakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Swaha. Mantra 3. Om Golokira Premadana Hare Nama Sankirtanam Kalo Nastiva 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 Gatiranyata. Om Shanti 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 Swaha. Mantra 4. Om Apagachantu Tebuta Bhuvi Samshita Jibhuta Vigna Kartaraste Gachanti Agnaya Hare. Om Shanti 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 Swaha.
Mantra 5. Om Chetadharpanamajanam Bhava Mahadavagni Nivapanam Shreya Kerava Chandrika Vitaranam Avijavadu Jivanam Anandam Bhujivadanam Prachipadan Punamrista Swadhanam Sarvatman Nisnapanan Paran Vijayate Shri Krishna Sankirtanan Hari Om Shanti 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 Swaha. Muito bem. Então agora eu vou entoar a tradução para o quarto mantra. Mantra antídoto para neutralizar o princípio Rahu. Rahu significa Ugram Karman. Ugram significa bizarros, ou hediondos, ou feios. E Karman significa nódulos produzidos pelo tempo, ou sharpas, que também são conhecidos como maldições. E também Ugram Karman significa maldições do tempo, ou karmas ruins. Entidades inauspiciosas, fantasmas, espíritos, todo o tipo de magias negras que eventualmente podem acercar-se de nós. Ugram Karman. Então, esse mantra tem a função de manter Ugram Karman fora do nosso campo de convivência. Om Apagachantu Tibhuta Bhuvi Samshita Om Jibhuta Vigna Katarasti Gachanti Agnaya Hare Om Shanti 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 Swaha Ugram Viram Mahavishnum Janantam Sarvato Mukham Drishingham Vishaman Bhadram Mrichur Mrichum Mamam Yaham Swaha. Tradução. Em nome da Suprema Personalidade de Deus, que é a verdade absoluta, eu declaro que se vá agora todos os seres sutis e inauspiciosos que são indesejáveis, sementes pecaminosas que possam nos atrapalhar, prejudicar ou obstruir a nossa busca pela paz, a prosperidade e a felicidade em nosso caminho de autorrealização e do despertar. Portanto, que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja luz, que haja amor, que assim seja. Hari Om Shanti Shanti Shanti. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem. Então agora nós vamos parear os nossos chakras com os mantras. Com o seu Japamala, toque no seu Ajna Chakra, o terceiro olho, o despertar. Respire profundamente. Hare Krishna. Agora, toque no seu Anahata Chakra, que é o reservatório do estado Ananda, a morada suprema da suprema personalidade de Deus no coração da alma, Atman ou Paramatman. Respire profundamente. Hare Krishna.
Agora toque no seu Manipura Chakra, a morada da mente, consciência. Respire profundamente. Hare Krishna. A ascensão da consciência, pranams, reverências ao mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Então agora nós vamos dar início ao auspicioso Mahamantra. Nós vamos entoar 108 Mahamantras em conjunto. O item importante que nós temos que observar enquanto nós observamos ou cantamos os santos nomes, o Mahamantram, é Shravan Kirtan. Shravan, ouvir. Shravan, ouvir. Shravan, ouvir. Kirtan, entoar. Kirtan, entoar. Kirtan, entoar. Shravan, Kirtan, entoar, ouvir. Ouvir, entoar. Mantenha sua mente concentrada nesses dois princípios. Medite nos santos nomes. São 108 nomes. Vamos dar início. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Perdão, prosseguindo. Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, São 7 Hare horas. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sinta o mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda. Muito bem, então agora eu vou concluir com os mantras akáshicos. Serão entoados 3 mantras neste momento. Mantra 1. Om Hari Om Apavitram Pavitrova Savabhastam Gatopi Va Om Yatsmare Punari Kakshan Sabaya Bhyantara Shuchi Om Sri Vishnu Swaha. Mantra 2. Hari Om Om Tesham Satata Yuktanam Bhajatan Priti Purvakam Dadhami Bhujyogantam Om Janamano Payam Chiti Om Tesham Evanukan Partam Aham Magena Jantamaha Nashayami Atma Bhavaisto Dhyana Jipena Bashwataha Om Shanti 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 Swaha. Mantra 3. Shastras, das orientações védicas para seres humanos civilizados. Tamaso Madhyotir Gamaha. Saia da escuridão, volte-se para a luz. Utistata Jagrata Prapyavaram Nibhodata Kshurasya Dhara Nistitya Dhurataya Durgam Tatastu Kavayo Vadanti. Vedas. Tradução. Shastras, orientações autorizadas para seres humanos evoluídos. Utistata Jagrata Prapyavaram Nibhodata Kshurasya Dhara Nistitya Durataya Dhurga Tatastu Kavayo Vadanti. Vedas.
Tradução. Tamaso Madhyoti Gamaha. Ó alma condicionada, desperta. Saia da escuridão, volte-se para a luz. Agora que já experimentastes a dissolução no ciclo do samsara, os repetidos nascimentos e mortes, é hora de obter conhecimento, sabedoria, liberação. Portanto, por favor, munida de firme fé em seu coração, ouça com atenção. Desperta, levanta, e não pare antes de alcançar a meta, que é o seu despertar. Aqueles que se abrigam na letargia e na ignorância caminham por um caminho difícil, semelhante ao fio de uma navalha. Certamente provocará dor e decepção no devido curso do tempo. Ao abandonar os ensinamentos superiores, a alma condiciona-se. Portanto, em sua jornada, ao sentir-se cansado ou cansada, se necessário for, sente-se, descanse. Porém, ao fazê-lo, mantenha diante de si a meta a qual você, ó alma, está 100% destinada, que é o seu despertar. Essa é a opinião daqueles transcendentalistas que já cruzaram o caminho da densa floresta da letargia e se estabeleceram na plenitude do conhecimento realizado, a paz perfeita. Ao sentir-se, então, em condições, neste momento, munida de firme determinação em seu coração, e abandonando toda a lamentação que surge do apego à letargia e à ignorância, levanta-te, caminha, anda, desperta, porque o seu destino final já foi previsto, é o despertar. Vedas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador da alma condicionada, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, 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 Swaha. Muito bem, então agora nós vamos finalizar com o alinhamento dos chakras. Com o seu Japamala, toque no seu Ajna Chakra, que é o terceiro olho, o despertar. Respire profundamente. Hare Krishna. Agora toque no seu Anahata Chakra. Respire profundamente. Hare Krishna. Agora toque no seu Manipura Chakra. Respire profundamente. Hare Krishna. Pranams. Reverências ao mantra. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Abra os olhos. Beba então da sua água sagrada, a sua água mantrada, Hare Krishna.
Relaxe por um minuto.